Quando eu falo da história da agricultura, eu estou falando de um período muito antigo, gente. Em torno, calcula-se, de 10 a 12 mil anos atrás, quando a gente começou a fazer uso do solo de maneira agricultável. Até então éramos nômades, certo? E como nômades a gente utilizava aquela área para fazer coleta até exaurir. Acabou ali, nós íamos para outros lugares, né? A tendência era que nós fôssemos migrando, nós enquanto seres humanos, tá? Então, a partir daí, nós nos tornamos sedentários, a gente não abandona, porque existem nômades até hoje, mas a população humana passa a ter menos grupos nômades e mais grupos sedentários. Começa a ter aglomerados humanos, assim, não chega a ser cidades ainda, não tem essa lógica, né? Mas tem aquela lógica das vilas, dos aglomerados. Porque humanos que estão próximos conseguem se defender melhor, conseguem avistar melhor feras que estejam se aproximando, animais, né? Enfim. E também, assim, há uma possibilidade maior de ter quando tem uma produção excedente de alimentos muito grande, uma parte você usa para consumo, uma parte você usa para replantio e a outra parte é possível fazer troca, tá? E aí começam as trocas. Porque aqui a gente produz, digamos, muito trigo e feijão, e o fulano lá produz bastante arroz e tomate. Pronto, vamos trocar, né? E tem uma outra família ainda que eles eram caçadores e agora eles estão começando a criar animais em cativeiro. E a gente troca também. E assim começam a surgir aquelas primeiras vilas, só que são vilas primitivas, ainda não tem essa lógica de cooperação. Eles cooperam entre si para atender às suas próprias necessidades, né? Depois, ali embaixo, tem agricultura intensiva e extensiva, onde a intensiva é de alta produtividade. A gente já falou um pouco disso, né? Quando eu falei da agricultura familiar com vocês e a agricultura comercial ou patronal. Então, agricultura intensiva, alta produtividade, segundo o que está ali, né? Realizada em latifúndios, rotação de culturas, uso de fertilizantes, mão de obra qualificada e produção para exportação. Então, eu só acho que ali rotação de culturas nem sempre, às vezes elas são de monocultura, e também tem um emprego já de máquinas aqui, não chega a ser tão grande quanto na agricultura moderna, né, que é aquela mecânica mesmo, que está ali do lado, mas já tem, tem, né? Na extensiva, é aquela agricultura que tem baixa produtividade, que é feita em minifúndios, que o solo não tem um período de descanso, então você vai trocando, né? Põe uma cultura, põe outra, não tem período que o solo tem de recuperação. A produção geralmente é para subsistência, e aqui sim, são muitas culturas diferentes produzidas, tá? Ele tem não só uma monocultura, ele tem uma policultura nesse caso. E modernização, surgimento de máquinas e novas técnicas, substituição da tração animal, irrigação, controle de pragas, correção do solo. Tudo isso a gente vai falar, ou pelo menos nós vamos tentar ver se dá tempo, né? Para a gente conseguir conversar tudo isso hoje. Esse quadro que está aqui, é interessante vocês terem para anotar aí. Não precisa fazer desse jeito que está aqui, todo desenhado, isso fica a critério de cada um, mas é interessante que os itens vocês tenham aí, tá? Bom, agora vamos corrigir a questão assim, para a gente já começar a falar de agricultura e colocar o Brasil no meio. Em relação às commodities, qual é a maior commodity do Brasil e qual é a maior commodity do mundo? Isso eu pedi para vocês pesquisarem, por isso que eu nem passei resposta lá na hora das correções. Qual é, então, a maior commodity do mundo e a maior commodity do Brasil? Vou esperar que venha de vocês, podem me responder. A do Brasil é a soja. Oi? Desculpa? A do Brasil é a soja. Isso. E a maior commodity do mundo? Vamos, gente. Qual que é a maior commodity do mundo? Não acredito que vocês não pesquisaram. Sabe qual é a maior commodity do mundo? Eu sei que vai parecer estranho, mas eu explico. A maior commodity do mundo da atualidade, entre as commodities, entre os produtos que têm a característica de ser commodity, é o petróleo, tá bom? Então, tá, mas não é da agricultura, não sei, então,
é assim, ó. A gente está falando, quando eu estou falando de commodity, eu estou falando de setor primário. E ao falar de setor primário, né, eu estou falando de agricultura, pecuária e extrativismo. E aí eu tenho que, dentro do conceito de commodity, isso significa produtos in natura ou semi-natura, que significa assim, ele passou só por um processo de transformação, que tem valor de acordo com a cotação dentro das bolsas de valores mundiais. Então, qual é o produto que mais circula no mundo de maneira natural e com o preço que sempre é regulado pelas bolsas de valores? É o petróleo. Então, a maior commodity do mundo é o petróleo e a do Brasil realmente é a soja. Por enquanto, né? Pode ser que tenha outras que venham depois. Enfim, no momento, a nossa maior commodity, de onde a gente tira a maior parte do dinheiro das vendas internacionais, de acordo com as bolsas de valores, nas nossas exportações, então, né? É o soja, tá bom? Ok? É isso. E a maior do mundo é o petróleo. Parece estranho falar, mas é. Gente, olha só. Só uma pergunta. A imagem que está na tela para vocês esse meio que mapa conceitual da agricultura, é isso? Sim. Ah, tá. É isso que eu queria saber. Porque às vezes para mim tá uma coisa e eu não compartilhei a tela, né? Tá, olha só. Agora eu vou falar de uma forma muito breve, mas bem breve mesmo, sobre cada uma dessas divisões que tem ali. E aí eu quero que vocês vão tentando anotar, porque eu vou passar para vocês montarem uma tabela disso, tá bom? Vamos lá. Quais são, então, as informações principais que vocês vão ver agora, que eu vou explicar para vocês? As modalidades agrícolas, as finalidades de cada sistema agrícola, quais são esses sistemas e as técnicas, tá? Então, os 4 itens que a gente vai ver. As características gerais eu já falei na aula passada para vocês, né? Então, agora a gente vai ver modalidade, finalidade, objetivo, né? Sistemas e técnicas. São 4 itens para colocar lá dentro da agricultura, tá bom? Tá, peraí só um pouquinho. Vamos lá. Primeiro eu vou começar pelo seguinte. Na aula passada eu falei das características gerais. Agora eu quero falar com vocês sobre as modalidades agrícolas, tá bom? Eu mostrei para vocês a tabela da apostila da página 11. A gente falou sobre ela, né? Ah, tá marcado aqui que sim. Ah, que bom. Então tá, então vamos lá. A gente fala agora das diferentes modalidades agrícolas, certo, gente? Se vocês quiserem me acompanhar, esse dá para acompanhar. Tem na apostila, na página 12. Na página 12, tem 3 pequenos boxes ali em cima. Um azul, outro verde e outro cor-de-rosa. Espera aí só um pouquinho. Em que vocês têm as 3 divisões, tá? Por enquanto, nesse dá para acompanhar aqui na apostila. Quais são as 3 modalidades agrícolas? Na verdade, gente, se vocês forem fazer um mapa conceitual de grande tamanho como esse que está aqui na apostila, vocês vão ver que por mais que pareça simples a agricultura, depois a gente vai ver a indústria, vai ver que tem um monte de visões, mas para vocês observarem que a agricultura e a pecuária, elas também têm muitas divisões. Talvez tantas quanto ou até mais do que a indústria, uma vez que é uma atividade muito mais antiga para o ser humano. Então, se é antiga, ele foi cada vez aperfeiçoando mais, cada vez criando mais técnicas, tá? Então, a agricultura não é uma coisa simples, não é uma atividade que você pense assim, é uma área de terra em que você planta, colhe, come e vende. Não é bem assim. Ela tem critérios, ela tem leis, divisões, postes de terra, enfim, ela tem uma grande variedade de análises. E hoje tem outras profissões que você pode ter dentro de uma área agrícola, mas o agrônomo hoje ele é muito importante. Quanto mais tem se intensificado e aumentado as técnicas agrícolas, as modalidades, as diferenças dentro da agricultura e principalmente a modernização dentro da agricultura, cada vez mais profissionais dentro dessa área são necessários. Uma vez que também nós temos que nos lembrar que de lá sai o alimento e a gente está com alto contingente populacional no mundo hoje. É preciso resolver esses problemas. É preciso fazer com que áreas que não têm capacidade natural, climática ou de solo de produção que produzam, que comecem a produzir.
é preciso fazer com que pequenas áreas de solo, pequenas áreas de território, de espaço mesmo, possam ter grande produção para a gente poder dar conta de alimentar toda essa população. Outra coisa a ser levada em consideração é que a gente já não tem mais, embora pareça, né? Nós não temos mais áreas tão extensas e principalmente não tão disponíveis como era antes para a gente fazer agricultura. Por quê? Porque a gente impermeabilizou muitas áreas com a construção das cidades, tá? Hoje, 85% da população mundial vive nas cidades. Então, se 85% da população mundial vive nas cidades, essas estão se tornando as maiores áreas. Só que daí vocês vejam, é muita gente comendo e pouca gente produzindo a comida. Então, para melhorar tudo isso, tem que ter sementes de alta qualidade, tem que ter filhotes, né, dos animais de criação de alta qualidade, tem que ter produção em grande escala, em cada vez menores espaços. Isso vai precisar demandar muita tecnologia, muita biotecnologia, enfim. E para tudo isso existem hoje os agrônomos e várias outras profissões que estão relacionadas também ao campo, tá? A gente tem biólogos, engenheiros químicos que trabalham só com essa área para a produção de alimentos, tá? Então, é uma área que não é mais pensou em agricultura, não dá mais para pensar naquele senhor com sua família lá no campo, produzindo em pequena escala, sabe? Não dá mais para pensar dessa maneira, porque isso não é que não exista mais, existe e é a maior parte, é quem sustenta, ainda mais aqui no Brasil. E a gente vai falar de China, Índia também, né? São lugares em que quem sustenta é esse tipo de produção, mas não dá mais para pensar nela só nesse aspecto, só com esse desenho, tá bom? Tem que pensar que ela expandiu, é uma área científica e tecnológica hoje e extremamente importante. Produção de alimentos. Conforme nós estamos tendo um aumento populacional, cada vez vai ser mais importante esse gerenciamento da produção de alimentos, porque a gente tem mais gente ocupando mais espaço, com isso menos espaço para produção de comida, mas mais gente precisando comer. É um cálculo que não fecha. Para que feche, para que dê conta, é importante que a gente tenha, então, dentro dessa área agrícola, só sucessos. Então, a gente precisa de profissionais de alto escalão. Tem a mão de obra barata, nós vamos falar tudo isso hoje, eu vou tentar, né, rapidão, mas, apesar de tudo isso, nós temos também que pensar em agregar bastante qualidade de trabalho, qualidade de mão de obra dentro disso, porque é bem importante e necessário crescer essa área. Então, eu já convido vocês a prestarem bastante atenção nisso, para que vocês possam futuramente investir, quem sabe, em alguma dessas áreas que estejam relacionadas à produção de alimentos, porque é uma área com a tendência a crescer cada vez mais, a se tornar cada vez mais tecnológica, o que não precisa ser necessariamente artificial, né? A gente pode fazer uma tecnologia que agregue conhecimentos à biologia para a produção natural disso. A gente não tem feito exatamente isso, nós temos usado até sementes sintéticas para a produção de comida, nós vamos falar disso também agora. Então, analisar tudo isso, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro, as 3 modalidades agrícolas que a gente tem. Primeira modalidade, que tem ali na apostila de vocês, né? A convencional, depois vem a agroecológica e a agroflorestal. Essas são as modalidades comuns, tá? Aquelas mais básicas mesmo. A convencional é aquela que pode ser usado transgênico, que vai ser usado maquinário, produção em grande escala de comida. As sementes vão ser, hoje em dia, a oferta de sementes manipuladas para não ter erro na plantação, né? Então, se tornou comum, elas estão até mais baratas, muito mais baratas do que já foram. Então, elas vão se tornando cada vez em maior escala, em maior quantidade de produção, e eles vão usando cada vez mais isso. Está se tornando, então, comum tanto em pequenas propriedades quanto em grandes propriedades, tá? Isso está em larga escala. Depois vem a agroecologia, ou agroecológica, é a modalidade, né? Agroecológica, que é aquela em que se mantém o ritmo de sempre. Sementes nativas ou sementes crioulas, sementes comuns, né? Aquelas que são resultado da colheita, você plantou, colheu,
com a tua colheita você tenta fazer o replantio, não usa transgênicos, é aquela agricultura orgânica mesmo, sabe? Aquela que as pessoas usam o produto natural de acordo com o que a terra oferece. Com grande possibilidade de perca, sim, de não vingar, sim também, mas ainda assim, adubação natural, feita à base de biomassa, do chorume, né, dos outros, da decomposição de outras plantas, enfim, é o mínimo possível. A intenção da agroecológica é ter o mínimo possível de impacto ambiental, tá bom? É tentar manter a rede hidrográfica do jeito que ela está, sem precisar fazer desvio de água, manter o relevo do jeito que ele está, adaptando a técnica e não o relevo ao tipo de plantio. É bem natural, assim, a tentativa de manter o mais natural possível. São os produtos que acabam se tornando mais caros porque o tempo de produção é maior e o empenho do trabalhador também, porque ele tem que ficar cuidando, né, para não ter pragas, tem que estar sempre fazendo esse cuidado, esse manejo constante, né? Por isso que acaba se tornando mais caro também e é uma produção mais lenta, porém absolutamente natural. Depois vem a agroflorestal, que também tem essa perspectiva de ser natural, de usar pouco fertilizante, só que eles fazem o plantio de uma maneira talvez até menos impactante do que a agroecológica, porque a agroflorestal são feitos cultivos e plantios entre as árvores, tá? Você tem uma área de floresta, uma área natural, uma área nativa, em que você só cuida para que o pequeno extrato, o baixo extrato, seja mantido limpo, sem mato, essas coisas assim, para você poder fazer plantação. Que tipo de plantação se faz nesse caso? O que se pode plantar? Bom, tem diversas coisas, mas, por exemplo, as mais indicadas, tem a moranga, tem a abóbora, tem a melancia, certo? Algumas rasteiras que são possíveis. É possível fazer plantio de maracujá, é só o controle da coleta, que é um pouco mais complicado, porque o maracujá vai se esparramando entre os galhos e copas, né, das árvores, mas, enfim, dá certo, tá, gente? Dá para fazer bastante produção frutífera assim também, porque aí você vai pegar árvores que não precisam de um grande porte, árvores frutíferas que não vão atingir portes altíssimos, né? Então elas ficam no extrato médio da floresta, mas elas conseguem conviver com as árvores nativas, certo? E aí, com isso, vai aumentando a produtividade, a produção de humus também, vai aumentando a capacidade nutritiva do solo na agroflorestal, tá, gente? É também uma técnica bastante importante, só que também é uma técnica que dá bastante trabalho. Ela é mais utilizada para quem vai fazer vendas pequenas ou para quem vai fazer mais produção de consumo próprio, tá, gente? E ela é possível, é boa, tá? E rende também, não é achar assim, mas no meio das árvores vai nascer um pouco só, porque não pega sol, ele até pega menos sol, por isso que a gente pega as plantas que tenham essa possibilidade, né? Mas ela também vai dar uma boa produção por conta de todos os nutrientes que tem entre as árvores ali, na decomposição das folhas. Aqui na minha casa, eu uso o sistema de agrofloresta, como eu tenho muita árvore no meu pátio aqui, tudo que eu quero plantar para colher e comer, a maioria das coisas eu planto por baixo das árvores e dá certo, tá? Eu faço sistema agroflorestal em pequeníssima escala, porque é só aqui, né? Mas é possível, é viável e é bom, tá? Para a gente nunca ter falta das coisas também. É legal se as pessoas pudessem bem utilizar os espaços que tem em casa, né? Fazer uma pequena horta, enfim, fazer esse tipo de sistema de agrofloresta com poucas produções também dá certo. Vamos lá. Essas são as modalidades. Agora eu quero ir para as classificações. As classificações, nós temos algumas delas, tá? A primeira classificação é a finalidade. Qual é o objetivo da terra? Ou qual é o destino da plantação? Certo, gente? Para eu falar das modalidades, eu tenho, não sei se vocês estão fazendo em forma de mapa conceitual ou se vocês estão fazendo anotações aí, mas para falar das modalidades, das finalidades, eu tenho 2 tipos de finalidades, tá bom? 2 finalidades da plantação, que a gente já falou um pouco na aula passada. Ou é uma agricultura de subsistência,
ou é uma agricultura comercial? Quando eu tenho a agricultura de subsistência, eu estou falando de uma agricultura em que o consumo é para o próprio produtor e seus familiares, e em caso de excedente, pode ter excedente ou não, ele pode comercializar ou não, tá? Mas o objetivo, né, a finalidade é o consumo próprio, tá bom? É subsistência mesmo. Claro que nesse caso são usadas técnicas bem mais simples, desculpa. A produtividade é bem menor e isso geralmente é feito, é claro, em pequenas propriedades. Porém, como eu já expliquei para vocês, isso garante a maior parte do sustento na área agrícola do Brasil hoje. Isso garante assim, a maior parte das feiras de pequenas cidades também, tá bom? Não quer dizer que a grande produção não abasteça, né? Você vai falar de uma Ceasa, por exemplo, você não está falando do pequeno produtor, você está falando de grandes produtores rurais, né? E vendem vendem nessas distribuidoras, redistribuidoras de alimentos. Também existe, ou para as fábricas. Mas essa pequena produção é extremamente importante nos municípios brasileiros, em especial aqueles mais afastados das capitais, tá? Que mais? A agricultura comercial, sim. Esse é o objetivo dela, realmente é abastecer o mercado, tá? Elas vão trabalhar para empresas agroindustriais, então elas vão trabalhar para vão fazer o plantio já para fornecer, já com uma pré-venda, né, da produção para empresas, para indústrias, como por exemplo assim, você vai fazer uma grande produção de soja, vai ter uma grande área de plantio de soja, e você já tem um contrato de compromisso com a Bunge, que é produtora de óleo de soja, margarina, enfim, esse tipo de coisa. E aí eu já tenho um pré-contrato com essa empresa em que eu coloco a minha produção à disposição. Então, o que eu produzir, eu vou vender para ela. Quanto mais eu produzir, melhor, quanto menos lucro, né? Mas a intenção é que a minha produção seja voltada a esse mercado, tá? Isso acontece aonde? Em grandes latifúndios e em relação às linhas de crédito, isso é interessante de falar. Eu acho bom falar. As linhas de crédito para agricultor, ou seja, aqueles bancos de empréstimo, coisa arada, disponibilizados pelo governo, em países da Europa, eles têm uma política lá que é o PAC, não é o nosso PAC que a Dilma quis fazer aqui, é bem diferente, tá? A sigla lá significa Política Agrícola Comum, ela está trazida para o português, a sigla, né? PAC, Política Agrícola Comum. E o que significa Política Agrícola Comum? O governo dá subsídios e ele faz esses sistemas de empréstimo para todo produtor rural. Todo produtor rural. Se ele produz em grande escala ou em menor escala, não importa, tá? O empréstimo é para todos. Os juros são iguais entre todos. Agora, em países como o nosso, por exemplo, aí quem consegue esse tipo de empréstimo com maior favorecimento e com maior facilidade é o grande produtor rural, porque daí ele geralmente funciona já com um CNPJ, ele já tem critério de empresa. Então, é como se o risco dele não pagar as contas fosse menor e por isso a linha de crédito dele é maior, tá? Ele tem maior possibilidade. Mas vamos lembrar que esse pessoal é o que menos produz alimento, eles produzem isso com a tentativa de venda de matéria-prima para a indústria. Agora, a produção alimentar, aquela que vem para o mercado, etc. e tal, a maioria vem do pequeno produtor, que também poderia ter essa facilidade para conseguir os empréstimos e as linhas de crédito, né? Mas, enfim, vamos lá. Agora vamos falar dos sistemas, tá bom? Os sistemas empregados dentro da... Nossa, minha voz hoje está terrível, minha garganta. Dentro dos sistemas agrícolas. Aí aqui nós temos 6 sistemas, tá, gente? Quando eu falo de sistema empregado, eu tenho 6 diferentes. Vão anotando aí. O que é o sistema empregado? Então, como eu acabei de explicar, é o modo de produção, é o chamado modus operandi, tão falado nas indústrias, nas fábricas, no comércio. O modus operandi é a forma como você trabalha, qual é a técnica, ou a técnica não, mas qual é o projeto de trabalho que você tem,
certo? Por exemplo, quando vocês vão fazer quando vocês têm o dia a dia de vocês, agora mudou tudo, né? Então, antes vocês se arrumavam para ir para a escola, chegava na escola e tal. Agora teve que mudar totalmente o modus operandi, o modo operacional, a forma de agir, a forma de trabalhar com isso. Tem uma aula no meio para que vocês possam ir agilizando as atividades, para que não fique nada para depois e que não acumule. Mudou o modus operandi, a forma de trabalhar, tá bom? Então, o sistema empregado é a forma de trabalhar, o modus operandi na área agrícola. Como eu disse para vocês, tem 6. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, porque depois vocês vão escrever sobre elas, tá? Na roça tropical, que é o primeiro, a lógica é a seguinte, para falar bem rapidinho. Na roça tropical, a lógica é a seguinte: colhe, queima, com isso o solo fica exaurido e a população, ou o cara que plantou, ele precisa se deslocar, porque esse solo já não tem mais nutrientes. Sim, a roça tropical é o modelo mais antigo de produção agrícola que existe, desde que o ser humano começou a produzir. Inicialmente, lá no começo, a lógica era essa: você planta, colhe, queima o resto da produção e planta em cima. Plantou, colhe, queima e planta por cima. Só que essa queima vai tirando os nutrientes do primeiro substrato do solo. E tirando os nutrientes do primeiro substrato do solo, vai chegar um ponto em que esse solo vai estar exaurido, ou seja, ele não vai produzir mais. Vai nascer aqui, lá, mas não vai nascer como deveria. Por exemplo, se você fizer um plantio de cenoura, as cenouras não vão ter a raiz, elas não vão ficar com a raiz grande, né? A raiz principal ali, elas não vão ter a raiz grande, não vão virar uma cenoura, enfim, vai ficar aquela raiz fininha, pequenininha. O que o produtor agrícola precisa fazer nesses casos? Deslocamento. Ele vai precisar sair dali para buscar outra área. Segundo sistema, agricultura irrigada. Muito utilizado aqui no Brasil, começou a ser bastante utilizado aqui no Brasil, uma vez que percebeu-se que o Nordeste precisava comer, precisava crescer, mas as coisas não estavam acontecendo por conta do polígono das secas e da grande quantidade de seca que tem lá, né? Então, onde é usada a agricultura irrigada? Esse sistema ele é utilizado em áreas que são mais secas, obviamente, né? Naturalmente secas, geralmente para produção de fruta, tá? Na área de fruticultura, que é bastante utilizado. E o sistema usado é o dry farming. O que significa isso? É o revolvimento do solo. Você planta, colhe, faz o revolvimento, ou seja, mexe, né? Mistura essa parte mais subterrânea do solo com a parte mais superficial, você cava ali, né, para misturar bem, para tentar colocar essa parte com poucos nutrientes para baixo e a parte com bastante nutrientes para cima. Aí você vai revolvendo o solo, vai misturando para você conseguir fazer a produção. E é claro, irrigada, porque aí é levado um sistema de irrigação com água para essa região para que ela possa produzir bastante. A apostila de vocês, quando fala disso, traz um exemplo dos Estados Unidos, mas eu quero falar de um exemplo brasileiro, que é o Nordeste, quando eu estou falando em produção de uvas, certo? As uvas mais apropriadas para vinho são aquelas uvas do frio, então são as uvas do Rio Grande do Sul. Mas as uvas de mesa, que a gente fala, que são aquelas uvas para consumo, para fazer doce, para esse tipo de coisa, e as uvas que têm que ser mais adocicadas, são aquelas que pegam mais sol. Então são as uvas do Nordeste, tá, gente? São aquelas uvas do Nordeste, que são as chamadas uvas de mesa. As uvas do Sul são mais uvas para produção de vinho, de vinagre, enfim, mais voltada para essa área. Terceiro sistema, agricultura irrigada. Plantation, ou plantation, enfim. Como que ele funciona? Em áreas de latifúndio, né, bastante produção, latifúndio de monocultura, uma produção só, e essa produção é para exportação. Só que o que tem ela de diferente da agricultura moderna? Na agricultura moderna eu uso bastante máquina, tem a mecanização. E na plantation não, eu tenho um grande latifúndio, monocultura, produção de uma coisa só, é para exportação, mas o que é utilizado é mão de obra barata, tá? Então, ela tem pouca tecnologia, pouca máquina, pouco mecanizada e usa mais mão de obra humana mesmo. Onde tem bastante isso? Na China, na Índia, na Tailândia, no Brasil tem áreas de plantation, tá? Pouca mecanização. Isso é injusto? Deveria, meu Deus, esse povo todo trabalhando nisso ainda nos dias atuais? Olha, injusto ou não ou justo, a questão é que essas pessoas todas que trabalham com isso precisam de emprego.
E isso é muito utilizado em países que são grandes e que têm uma população grande também. Veja o caso da China, que eu acabei de citar para vocês. Então, acaba se tornando necessário, tá? E eles usam esse sistema da mão de obra abundante e uma mão de obra com pouca qualificação. Quarto sistema, sistema empregado. Agora eu estou indo para a agricultura moderna. Essa sim, bastante mecanizada. Essa tem produção com apoio químico, apoio laboratorial. Hoje no Brasil e no mundo inteiro tem se usado muito os AGMs, que são os alimentos geneticamente modificados, né? Então, eles tá crescendo isso, eles são chamados comumente de transgênicos, certo? E isso foi crescendo ao longo do tempo a partir do uso de bastante fertilizantes e agrotóxicos na área de produção, certo? Então, como eu estava falando no começo da aula para vocês, além da mecanização no sentido de máquinas na lavoura para plantio, para colheita, para revolver o solo, né? Além desse tipo de mecanização, eu estou falando de mecanização técnica da atividade mesmo, sabe? Da criação de sementes, do manejo do solo em questão de nutrientes, de pragas, esse tipo de coisa. E aí vem para a nossa mesa os alimentos geneticamente modificados. Isso começou a ficar bastante forte a partir da década de 60, tanto que é nesse momento que é chamado de Revolução Verde. Havia muito aquele medo de que acabasse a comida no mundo, que estava crescendo a população numa proporção muito grande nessa época, então precisava criar alguma maneira de que houvesse bastante comida. E aí o pensado nesse momento foi essa situação dos transgênicos e tal. Tudo bem, começa a empregar os transgênicos, então, nessas áreas de plantação, de produção de alimentos, tá bom, gente? Tá, vamos para o próximo. Peraí só um pouquinho, só colocar aqui que tem gente chegando. Aí, vamos para o próximo. Quinto sistema, jardinagem. A jardinagem, o próprio nome diz. Então, não é difícil de lembrar dela. A jardinagem é aquele, como que você tem um jardim? Quem gosta de ter jardim? Mesmo que você contrate um jardineiro ou que você esteja cuidando do teu jardim, a forma de trabalhar lá é manual. O sistema de trabalho, né? Ele é manual. Então, você que vai lá, tira aquela folhinha mais que está nascendo, aquela que já secou, é manual, trabalho manual. Então, onde é muito empregado o sistema de jardinagem é no sudeste da Ásia, tá, gente? Sudeste asiático, muita mão de obra usada dessa forma nesses sistemas de jardinagem. A maior parte da agricultura lá usa esse sistema de jardinagem. Então, tem o quê? Muita mão de obra humana para fazer esses trabalhos essencialmente manuais, de cuidado da pessoa, assim, ela tem uma área, né, nessas áreas, nesses lugares assim que tem grandes plantações, os funcionários têm uma área de cuidado que é só deles. Então, todos os dias, aquelas plantinhas que estão ali são dele. É ele que tem que fazer naquele mesmo lugar, todos os dias, o controle, o manejo, ver se está criando praga, ver se está com pouca água, ver se não está brotando na velocidade que deveria. É ele que vai fazer esse tipo de cuidado, tá? Predomina nas pequenas propriedades, mas no Sudeste Asiático isso é em grandes propriedades, só que cada funcionário tem uma área que ele que cuida, ele que controla. E nas propriedades pequenas de subsistência, a técnica mais utilizada é a jardinagem, né? Que é a pessoa mesmo que controla lá os seus pés de repolho, de couve, de tomate, ela que vai fazer esse controle, porque é para subsistência. Enfim, sexto sistema, hidroponia. Esse você já deve ter ouvido falar, entender o que é. É quando não tem uso do solo, né? Você coloca as plantas, elas são plantadas dentro de uma solução líquida com água e nutrientes, né? Nessa solução líquida com nutrientes, geralmente feita em estufas, também já para não ter possibilidade de produção de pequenas pragas, né? Essas áreas de produção geralmente são de hortaliças, tem de frutíferas, tem de batata, mas geralmente são de hortaliças, desculpa, certo? E na hora da venda, você identifica uma planta hidropônica, porque geralmente elas são vendidas com a raiz, com dois objetivos. Identificar, que é de área de hidroponia, uma vez que a raiz é bem branquinha, bem clarinha, porque não ficou na terra, né? Então, um dos objetivos é a identificação de que, de fato, é uma produção de hidroponia, e daí a produção de hidroponia ela custa um pouco mais caro também para manutenção, por isso o produto chega um pouco mais caro. E o outro objetivo, só um pouquinho, gente. O outro objetivo
da hidroponia, de manter as raízes, é porque aí você estende a durabilidade. Você comprou a alface com a raiz de hidroponia, ela vai durar mais dias na geladeira, ela não vai estragar e murchar tão rápido, certo? É por isso também. Então, tem esses dois motivos. Mostrar que é hidropônico e garantir a durabilidade um pouco mais estendida desse produto depois de comprado, tá? Para consumo. Vamos lá? Acabou aqui, então, os tipos de sistema empregado. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre as principais técnicas, bem rapidinho. O que são as técnicas? As técnicas é a forma como eu vou trabalhar. Ali tinha o modus operandi, quando eu digo assim, no geral, de que maneira eu escolhi. Eu vou dar o exemplo de novo da escola. Primeiro, vocês adotaram, então, nesse novo modus operandi, que essa aula que tem no meio, quando ela não é utilizada, porque às vezes será necessário, hoje provavelmente será necessário para a gente, né? Mas que nesse tempo vocês vão adiantando as atividades de vocês, não sei o quê. Mudou o modus operandi, antes você estava na sala, já era outra aula, tinha que fazer outra coisa. Agora você tem essa possibilidade. Porém, dentro do teu modus operandi, qual é a técnica que você utiliza? Você escreve no seu caderno, ou você está digitando, tem digitado tudo no computador, ou você põe post-its na apostila? Qual é a tua técnica no teu novo modus operandi? Então, dentro desses modus operandi das áreas agrícolas, qual que é a técnica que vai ser utilizada, tá? Então, tá, associação de culturas, utilização de adubos, esse tipo de coisa. Eu vou fazer assim, gente, eu vou interromper aqui, e daí eu vou passar um novo link para vocês, para eu continuar explicando. Não tem mais muita coisa, é pouco, mas é importante porque são muitos detalhes dentro da agricultura, tá? Nem vou começar a pecuária hoje, vou só falar da agricultura, mas como ainda faltam algumas coisas para eu explicar e vocês vão trabalhar com isso depois, é importante que eu estenda mais um pouco, tá? Então, agora eu vou finalizar essa reunião aqui e vou começar outra para falar das técnicas, e daí eu mando o link para vocês, tá bom? Até mais, até daqui a pouco.